traz glórias do divino. Mais puros e atentos nos tornamos canais do infinito. Vem surgindo um novo tempo, traz glórias do divino. Mais puros e atentos nos tornamos canais do infinito. Mãe divina, eu quero ser um filho realizado, que é perante o seu poder que me entrego para ser libertado. Mãe divina, eu quero ser um filho realizado, que é perante o seu poder que me entrego para ser libertado. Como um rio que corre para o mar, correntezas carregam-me, confiança para atravessar a fronteira do eu derradeiro. Como um rio que corre para o mar, correntezas carregam-me, confiança para atravessar a fronteira do eu derradeiro. Não há desculpas para se explorar, já foi dito a hora é essa. O tempo é de se integrar, abraçando o que ainda resta. Não há desculpas para se explorar, já foi dito e a hora é essa. O tempo é de se integrar, abraçando o que ainda resta. Estou morrendo para o passado e tenho anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, prova o néctar do amor maduro. Estou morrendo para o passado e tenho anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, prova o néctar do amor maduro. Leia, 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 laie, 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 laia, laie, laie, laia, laie, laie, laia, leia, 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 laia, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Boni. Oi, Bem-vindas. Célia. Bem-vindas. Andréia, escondidinha. Tudo bom, Andréia? André Escondidinha. Sim, É, não, ela sim, sempre ainda fica- estou cotidiano, sim, ainda estou sem computador. É. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, gente, essa mudança, né, ocorrendo agora, né, que acabou de ocorrer aqui entre o dia 20 e dia 21, dependendo de que fuso horário você está, né, é algo que profundamente transformador, né, profundamente transformador. Tudo isso que tem uma passagem longa, Plutão em Aquário fica 20 anos. Então, nós que já vivemos bastante aí, temos 20 anos de Plutão em Aquário pela frente. E, E que significa? bom, acho que o que significa eu vou levar uma hora para falar aqui, entende? E não vou conseguir também. Eu vou falar uma hora, mas também não vou conseguir falar o que significa. Eu hoje acordei pensando na alma humana. Lembrei da Andrea Muck, porque quando eu penso em alma humana, eu penso em alemão de Rudolf Steiner, de Menschenseele, Andrea, certo? Uhum. Ja, E
E essa alma humana que o mestre Steiner se propõe a trazer com o trabalho dele, o reconhecimento dessa alma, para talvez seja todo o processo transformador que nós estamos vivendo, muito intensamente, principalmente desde a Revolução Francesa até agora, cada vez mais intensamente. Nós estamos vivendo isso, passamos pelas grandes guerras, a astrologia conta a história da humanidade de uma maneira irrefutável, porque aí não tem ninguém que escreveu essa história, como dizem que os vitoriosos que escrevem as histórias, né? Não tem ninguém. Quem escreveu é a própria verdade, e ela sempre é vitoriosa. Então, desde que Urano foi descoberto, veio para a consciência humana, trazendo até, né, simbolizando, entre outras coisas, a Revolução Francesa, a gente está vivendo um processo profundamente transformador, cada vez mais, cada vez mais. Então, isso, né, que aconteceu no século XVIII, né, no final do século XVIII, que quando acontece a Revolução Francesa, Plutão estava também em Aquário, como está hoje. Mas nós vamos falar melhor sobre isso. Mas ele já estava, e a gente considera essa descoberta de Urano como o início. A gente não são todos os astrólogos, né, que consideram isso. Há controvérsias, mas existe também um consenso bastante grande sobre isso. E, enfim, esse processo profundamente transformador é um processo que não tem volta e que nunca houve na história da humanidade algo semelhante, a não ser o surgimento da própria humanidade, a não ser o momento em que o ser humano ficou em duas pernas, né, que deixou de andar em quatro patas, se é que foi assim a coisa, né? Então, desde esse surgimento, não existe nada na história da humanidade que se compare a isso que nós estamos vivendo agora. Porque nós estamos interrompendo toda uma sequência de desenvolvimento da humanidade que começou nas cavernas. Então, o homem das cavernas, ele fez certas escolhas para se desenvolver no planeta. E a gente considera que o livre-arbítrio é algo divino ou não, queira chamar como quiser, mas é algo que está sempre presente nesse planeta. Ninguém pode dizer que o livre-arbítrio não existe. Ele existe para todos nós, em qualquer situação que a gente esteja, a gente pode livremente decidir o que a gente quer fazer, né? Em qualquer situação que a gente esteja. E esse livre-arbítrio comum que foi sendo desenvolvido pela humanidade, ele veio muito do animal, né? Veio muito do animal que luta pelo sustento, né? Que é a lei do mais forte, que é tudo isso, né? Então, esse livre-arbítrio ele foi muito em busca de poder. Esse poder garantia a subsistência. Até que a gente chega num momento, como nós estamos vivendo hoje, que o poder ele fica tão grande na mão de tão poucas pessoas e que inviabiliza a própria existência da humanidade. Com essa história, por exemplo, que nós desenvolvemos na nossa economia científica, que quer que seja,
com essa história de PIB, nós temos a obrigação de produzir cada vez mais, porque o PIB é ligado à produção, e a gente só se consegue se inserir no contexto econômico mundial se a gente produzir, produzir, produzir. Mas se você produzir, 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 você tem que ter para quem vender. E já faz muito tempo que a humanidade produz mais do que o consumo consegue consumir. Então, essa humanidade tem que... Tem microfones aqui que a gente tem que sempre estar dando uma fechadinha. Essa humanidade, ela é levada a consumir o que não precisa consumir. Então, esse fato são fatos tão simples que qualquer mente humana é capaz de entender, só que parece que a gente não deixa entrar na cabeça da gente, né? O absurdo que é isso, da gente produzir tanto que a gente é obrigado a consumir o que não quer consumir. Então, a produção ela não é equilibrada. É um jogo de poder. Desde as cavernas, isso é um jogo de poder. Então, é um jogo de poder, aquilo que a gente chama de poder sobre os outros. Então, hoje, a gente chega num ponto de muito poucas pessoas ter um poder enorme sobre a grande maioria das pessoas. E a outra coisa que acontece com a história do PIB é que o próprio planeta não consegue produzir tanto que para manter uma produção sempre crescente, sempre crescente. Tudo no plano cósmico é baseado na realimentação. A vida e a morte, elas vão... A vida chega na morte para alimentar a nova vida, para chegar na nova morte, para alimentar a nova vida. A economia sempre foi circular. Tudo é circular, né? As órbitas são circulares. Não são círculos perfeitos, mas são circulares, né? E, enfim, e nós contrariamos tudo isso. Nós reclamamos da guerra e ficamos polarizando a guerra, não é verdade? Ou seja, eu sou a favor desse lado aqui da guerra. Não, eu sou a favor do outro lado, por causa disso, 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 disso. Mas quem é contra a guerra? Parece que ninguém é contra a guerra. Um é a favor de um lado, outro é a favor do outro lado. E ninguém é contra a guerra. Principalmente, apesar de falar em ser contra a guerra, né? Principalmente os órgãos que detêm o poder, como a própria ONU, por exemplo, né? A ONU, que nasceu para não ter guerra, ela é a própria, e a gente está vendo coisas sobre a ONU esses dias nos jornais, que vão além até do que a gente esperava da ONU, porque tanto a ONU quanto os países aí do primeiro mundo que dominam tudo isso, se não quisesse guerra, era só acabar com a indústria bélica. A guerra só existe porque existe indústria bélica. É muito simples, né? É infantil isso. É infantil saber que o PIB vai acabar com a impossibilitando a existência do planeta. É impossível não entender isso com clareza. E é impossível não entender que, para acabar com a guerra, você só precisa não ter indústria bélica. Aí faz guerra de arco e flecha. Quer fazer? Faz de arco e flecha, mas isso não vai ter uma repercussão mundial e não vai atingir o que atingiu as grandes guerras do século XX, o que atingiu, né, a bomba atômica e o que atinge hoje essas guerras, porque as guerras ainda, vamos dizer, as grandes guerras do século XX e tal, eram guerras que usavam a morte para vencer a guerra. Agora está se usando violência terrível, não basta a morte. Tem que ser uma morte com violência absoluta,
sobre pessoas indefesas. Eu não vou falar de nenhum lado, eu vou falar da guerra. Se não tivesse porra da indústria bélica, né? Mas isso o planeta não quer acabar. Por quê? Por causa desse domínio do poder. A indústria bélica sustenta esse poder, né? Bom, quem somos nós para querer mudar isso, né? Quem somos nós? Não podemos. Mas a história que a astrologia vem contando, que mostra tudo isso de alguma forma, que é tão claro, essa história ela tende cada vez mais a gente ter consciência disso. Tanto é que a gente está falando sobre isso aqui e em muitos outros lugares. Muitos colegas estão falando desse ingresso de Plutão, quase todos, né? Fui convidado pelo meu querido amigo, irmão, a falar na quarta-feira também sobre essa questão numa live dele no Instagram. Vocês vejam lá, quiserem assistir essa live na quarta-feira à noite, 20 horas. E vamos estar falando disso e falando disso. Isso significa um princípio da menorá, né, Ivone, Célia? É uma vela acendendo a outra. Isso significa a consciência humana que vai andando de um lado para outro. Nós não temos poder de guerra para nos confrontarmos com a guerra, mas nós estamos desenvolvendo o poder da consciência para que essa consciência adquira uma intensidade que possa realmente influenciar nessas grandes decisões dos poderosos. E realmente poder tirar fora. Os problemas são muito simples, né? Os problemas são muito simples. Em vez de poder sobre os outros, como a gente está sempre falando, um dos paradigmas que está sendo desenvolvido na nossa consciência, em vez de poder sobre, é poder com, né? Então, nós desenvolver o poder da comunidade e não um poder sobre a comunidade, não é? Então, o feminismo também é isso, né? Um poder do homem com a mulher, e não um poder do homem sobre a mulher. Então, enfim, esse processo ele está crescendo na nossa consciência justamente porque a energia cósmica está fazendo isso. Então, Plutão ingressar em Aquário tem muito a ver com isso que eu estou falando. Mas não é que o Plutão em Aquário vai fazer com que essa energia se propague. O Plutão em Aquário é só um símbolo de uma energia que o plano cósmico está desenvolvendo nesse momento, né? Não é o Plutão que faz uma ziquezira na vida humana, nem é Saturno, nem é Vênus, nem é Marte. Eles são uma partitura. Os planetas são como notas numa partitura que alguém vai lá e toca. Eles não fazem nada. Uma nota numa partitura, ela não faz nada. O planeta também não faz nada, mas ele simboliza. Então, um músico olha para uma nota numa partitura e entoa aquela nota dó, né? E o Plutão em Aquário, você recebe aquela energia e começa a desenvolver mais ainda esse processo que eu digo que mais na prática mesmo começa, é uma maneira de ver, né? Começa na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade.
a gente está sempre com a trindade, né? Sempre a trindade, né? Tá nos guiando. Porém, o que falta, né? O que falta? Falta um comandante dessa trindade, que seria a força do nosso eu mesmo. Então, só vamos conseguir desenvolver equanimemente liberdade, igualdade e fraternidade se existir a nossa força de vontade, que seria, então, a quadridimensão, não a tridimensão, a quadridimensão. É uma dimensão acima da terceira dimensão que nós estamos, que é a dimensão da trindade. A dimensão da trindade, nós, como seres humanos, desenvolvemos o pensar, que na astrologia é representado, de certa forma, por Mercúrio, o sentir, que na astrologia é representado por Vênus, e o querer, ou é a nossa vontade de agir mesmo, que é representado por Marte. Agora, quem comanda tudo isso, hoje, na maioria das vezes, são as circunstâncias. As circunstâncias me levam a pensar alguma coisa, a criar pelo pensamento, objetivar alguma coisa. As circunstâncias me levam a sentir alguma coisa, atração. O Steiner falava muito, eu cito muito porque ele me ensinou muito, né? Ensina muito a humanidade, sem precisar ter uma seita com relação a isso. Embora existam também algum sectarismo na antroposofia, mas não estou falando disso. Estou falando do presente que sempre o Steiner nos dá. Então, é o pensar, o sentir, né, que são as emoções realizadas em sentimentos, né, que a gente tem, e as nossas ações. Muito bem, quem comanda isso? Né? Quem comanda isso? Tem que ter uma quarta força para organizar esse pensar, esse sentir e esse querer. E essa força é considerada espiritualmente, não só na antroposofia, como a força do eu superior, como é chamado na maioria das disciplinas espiritualistas, essa força do eu superior, né? Então, quando nós adquirirmos essa consciência de tudo isso que a gente está falando aqui, e muito mais, porque eu só consigo falar aqui o que a minha consciência já conseguiu chegar, mas certamente eu estou engatinhando na consciência cósmica geral, né? Eu e a humanidade, eu pertenço. Então, nós estamos engatinhando, mas já é um grande avanço para quem praticamente não tinha consciência nenhuma, a não ser reativa, reagir, né? Então, a gente não tinha consciência do que a gente fazia, o que ele queria fazer, atitude nossa. Não tinha, era só reação. Então, se a gente era atacado, a gente contra-atacava, né? Então, isso até hoje ainda é muito assim. A gente sempre coloca o inimigo fora da gente. Então, alguém que está, teoricamente, nos atacando e que a gente ataca ele. Então, com isso, o princípio da guerra está presente no nosso dia a dia o tempo todo, por mais que a gente seja inteligente, sensível, tal, enquanto a gente fizer isso, a gente está no princípio da guerra. A consciência vai trazendo, então, uma maneira da gente ir dissolvendo isso, entender que nós precisamos ter uma força que una liberdade, igualdade e fraternidade. E essa força pode ser que, né, eu não estou ditando regra, mas estou trazendo hipóteses, hipóteses com as quais eu trabalho, tento entender. Essa liberdade, igualdade e fraternidade, ela pode ser
comandada por esse nosso eu superior, que nada mais seria do que a própria Menschenseele, ou seja, a própria alma humana. Então, esse conceito de alma humana que cria realmente a humanidade. Enquanto nós somos humanos desalmados, nós somos humanos animalizados, voltados para a guerra, para o poder do mais forte. Então, essa alma humana não é uma coisa de religião, embora as religiões possam trazer caminhos para isso, possam trazer. Não é uma coisa de nenhuma seita, nada que não seja a nossa consciência da nossa alma. A nossa consciência de que nós somos donos do nosso livre-arbítrio, que nós respondemos a esse livre-arbítrio. Estou querendo ver onde que eu acho um barulho que está saindo aí. Parece que parou. Então, cabe a nós essa tomada de consciência. Bom, muito bem. Palavras são palavras. Elas ajudam um pouco a gente entender o processo que a gente está, né? Por isso que a gente fala e traz, né? E procura enxergar mais dessas coisas. Mas a própria história da humanidade é que vai contando isso. Então, vejam que na Revolução Francesa, a gente teve uma revolução que tirou o poder, né? Então, você vê que era uma luta contra o poder. E era uma luta de uma grande fraternidade popular que assume o poder. Só que essa grande fraternidade popular, em vez de assumir o poder e distribuir o poder, a liderança dela, assumiu o poder no lugar de quem estava no poder. E assim, todas as revoluções que aconteceram desde a Revolução Francesa até agora. Sempre é uma questão de poder. Sempre é uma questão de poder. O poder é importantíssimo quando a gente está usando coletivamente para o bem da humanidade. Por isso que nós temos poder. Por isso que nós temos condição de ter consciência de trabalhar com o poder no sentido da comunidade, comunidade. Então, nós estamos escrevendo essa história. Da Revolução Francesa, existiram inúmeras revoluções. Eu não vou citar aqui, mas inúmeras. Nenhuma realmente cumpriu com a proposta da liberdade, igualdade e fraternidade. Nenhuma. Né? Isso tem que ser os três. Não adianta você dizer que eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Não é isso. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Dentro da igualdade, dentro da fraternidade, eu tenho liberdade. Né? Então, é esse juntar das três coisas e espera uma alma coletiva para conseguir juntar essas coisas. Então, nesse sentido, o poder cósmico, vamos chamar assim, ele vai trabalhando para criar isso. A gente vai passando por toda a relação da gente com toda a nossa animalidade, com toda o nosso ódio, com toda a nossa vingança, com todas as coisas que a gente precisa superar para poder nos abraçar coletivamente. Esse, então, é o trabalho que o signo de Aquário, regido pelo planeta Urano, não posso dar muito detalhe aqui, porque a gente não tem o tempo de dar tudo isso, mas
ele simboliza isso. E Plutão simboliza a grande transformação, que é uma transformação profunda, que é simbolizada por Plutão, e Aquário é o signo que corresponde à humanidade. Então, 20 anos de trabalho intenso da humanidade recebendo essa intensidade que muitas vezes é implacável de Plutão, porque o Plutão ele coloca a verdade acima de tudo. Então, não tem como ninguém enganar ninguém. Eu acabei de assistir, né, por incrível que pareça, nessa sincronicidade do ingresso de Plutão, a série Manifest, que é uma série que já está aí há tempo. Mas é impressionante como a gente consegue entender dessa série tudo isso que a gente está falando aqui. Mas não é muito simples, né, de entender isso. Mas é interessante de assistir. Vou cumprimentar a Wanda aqui, mandar um beijo, que é raro dela aparecer aqui, então a gente agradece a presença dela. Querida amiga de muitos anos, do xamanismo que eu citei no começo, né? Enfim, então esse ingresso, aliás, voltando um pouquinho atrás, né? Depois da Revolução Francesa, trazendo mais para aquilo que nós estamos vivendo, a grande mudança realmente começa nos anos 60, que é caracterizada também por uma relação entre Plutão e Urano. Urano é regente de Aquário, então é a mesma relação Plutão em Aquário. Essa relação já existia durante todos os anos 60. Quem nasceu nos anos 60 aí? Levanta o dedinho aí. Ninguém? Então, a Adriana nasceu nos anos 60, a Tânia, né? Nasceu nos anos 60. Elas têm isso gravado no mapa delas. Essas coisas que eu estou falando, está gravado no mapa. Elas vêm com esse espírito de tudo isso que eu estou falando. Porque os anos 60, eles trazem essa semente que não resistiu ao tempo. Então, o Paz e Amor foi um lance importantíssimo que uma juventude viveu, mostrou e deixou história, mas não alcançou a transformação total, porque não era semente. Era como uma lua nova. Aquário é o meu ascendente, o meu também, viu, Tânia? E, e mas esses anos 60 trouxeram esse grande início, que começou lá na Revolução Francesa. Outra coisa que eu queria dizer era que, falando das revoluções, que nenhuma delas realmente trouxe uma mudança no sistema de poder, só mudou as moscas, mas o sistema de poder continuou os mesmos. Então, eu não gosto de falar em revolução, eu gosto de falar em evolução. Então, revolução não vai adiantar nada. Vocês podem pregar a revolução que você quiser. É uma troca de poder. Agora, evolução, é impossível você evoluir mantendo esse sistema de poder, entendeu? Então, quando a gente está realmente saindo fora desse sistema de poder, a gente está evoluindo, não é revoluindo, né? Ou revolucionando. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência também do que é evolução e do que é revolução, que é uma troca só, né? Enfim, então, nos anos 60, nós tivemos esse boom, essa coisa que ficou gravado a ferro e fogo na humanidade, talvez é gravado com amor na humanidade, do que é essa questão que a gente está falando, essa evolução, né? Isso a humanidade viveu nos anos 60, com os Beatles, que chegam no final da sequência dos Beatles, chegam na espiritualidade.
e com isso eles trazem para o mundo ocidental a espiritualidade oriental. Então, já é uma troca muito grande de consciência e de habilidade entre o mundo e de práticas, né, entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Então, isso já vai unindo, sabe? Já vai unindo, já vai tirando o espírito de guerra. Quem são aqueles olho puxado lá, entende? A gente já vai convivendo. Eu estudei, nasci em 48, eu estudei no ginásio nos anos 60, e, e eu estava numa escola pública, que era algo que era muito bem considerado na época, e na minha classe tinha muito judeu e tinha muito japonês. Então, como judeu, eu me relacionei com quem não era judeu, bastante, né, no ginásio. Como sem ter o olho puxado, eu me relacionei com um monte de olho puxado. Tudo morava na Vila Sônia, naquela época, porque tinha a Cooperativa Agrícola de Cotia, onde eu moro hoje. E então, veja que não tinha preto. Não tinha preto. Então, assim, a nossa sociedade hoje está tentando, né? Está tentando, não, está caminhando para a integração de todas as raças, né? Índio, muito menos tinha, né? Índio era só no carnaval que você se vestia de índio, tal, e, né? Só isso aí que era índio. Ou nos filmes de Bang Bang também. E hoje nós estamos nesse processo, só que ainda com muita raiva, com muita vingança, mas é o processo. É o processo, né? Ali, os japoneses chegaram aqui, os orientais chegaram aqui sem nenhuma resistência, né? Sem nenhuma resistência. A gente foi lidando com eles do lado, assim, de uma maneira boa. Eles não nos ameaçaram, nem nós ameaçamos eles. E quando a gente aprendeu a comer sushi, então, aí a gente já virou fã do japonês, né? E, e, mas os pretos, por outro lado, eles nos serviram, né? E a gente, com isso, muitos de nós somos amamentados por mães pretas, né? Muitos de nós somos cuidados por mães pretas, né? E de alguma forma, era uma classe inferior, mas a gente, inferior, sei lá, que termo melhor usar do que isso, né? Era considerado inferior. Então, a gente vivia também uma relação com os pretos de uma maneira bacana, porque eles faziam música, carnaval, né? Então, a própria arte deles. E hoje a religião africana está ganhando adeptos de todo lado, porque nós estamos vendo, talvez, que na religião africana não tem nenhum dogma, não tem nenhuma obrigação de você isso ou aquilo. A religião, ela é amorosa, né? A religião afro, ela só tem amor. Os orixás amam acima de tudo isso, né? Embora alguns tenham atitudes mais fortes para lidar com questões da vida mais fortes. Então, ela mostra quanta coisa que tem nessa união, tanto dos índios, né? Eu falando aqui, olhando para a Wanda, de quanto que a gente já fez sauna sagrada, danças, sandances, né? Danças de indígenas, é, trazendo essa energia do grande espírito, que também é uma energia que não cobra nada da gente, né? Ela só diz: você quer evoluir, você vai lá e dança, você vai lá e sua, você vai lá e seja um guerreiro, que não quer dizer guerreiro para matar o outro, um guerreiro para evoluir você, para você se tornar melhor. Por isso que você entra na sauna, sua, dança,
para você se tornar melhor, né? Então, tudo isso a gente foi aprendendo, a gente está no ponto. Tudo isso vem explicado pela astrologia, gente. Tudo isso vem explicado. Não é a astrologia que cria, ela só explica, explica. Ela fala, espelho, ó, é isso aqui, ó. Né? Não vai buscar no livro ler o que foi a Guerra do Paraguai, porque você não vai saber. A Guerra do Paraguai foi escrita pelo Duque de Caxias, sei lá quem. Mas pega o céu da Guerra do Paraguai, você vai entender, né? Se você tiver uma consciência astrológica. Então, assim, chegamos finalmente no Plutão em Aquário. Passando por esses anos 60, passando pela Revolução Francesa, passando por esses anos 60, passando pela pandemia, vê como as coisas vão ficando mais intensas e mais fortes, né? Houve a Revolução Francesa, houveram inúmeras revoluções, mas nada disso realmente mudou, mas é caminho. Agora, nós estamos tendo uma revolução silenciosa de eliminar os preconceitos, que ainda existem demais. É difícil de entender que no futebol ainda essas classes dominantes, que devia ser, então, ainda cometem atos racistas dentro de um campo de futebol, entende? É impressionante, no primeiro mundo, né? No primeiro mundo, em qualquer país do primeiro mundo isso existe. Aqui no Brasil também existe, mas aqui no Brasil já está sendo meio difícil de manter, porque o brasileiro não foi feito para isso. Na Argentina existe, o brasileiro vai lá, é tudo macaco. O brasileiro, o jogador brasileiro que vai para a Europa é tudo macaco. Enfim, mas nós estamos evoluindo nesse processo. É um processo doloroso, em muitos momentos. Nós estamos encarnados nessa época, não é para desfrutar de um mundo melhor. Isso é que Plutão, agora, essa último pós-pandemia, né? Pós-pandemia, a sequência real da pandemia, que é o, o Plutão em Aquário, não significa viver numa nova comunidade. Significa construir, desde o alicerce, essa nova comunidade. Então, para isso, nós, nossos filhos e nossos netos, estamos aqui nesse mundo. Pelo menos aqueles que estão ligados, né, nessa consciência que vem da Revolução Francesa, que passa por inúmeras revoluções, que bem ou mal alguma coisa acontece no meu coração quando a Ipiranga e a São João. Então, passa por tudo isso, passa pelos hippies, passa pelo espírito da comunidade, se perde de novo, porque a força do consumo é muito grande, né? Então, os hippies, eles abriam mão do consumo, né? E o consumo dele era os balagandã que eles faziam, os brincos, as coisas, né? Viviam disso e usavam isso. Mas isso é construir uma nova comunidade. Quanto mais essa consciência a gente tiver, melhor. Nossos filhos, da nossa geração aqui, tipo 60 a mais, a maioria de nós, nossos filhos ainda muito integraram, foram buscar no mundo corporativo muita coisa, mas hoje em dia é muito difícil, quando existe uma certa consciência familiar, é muito difícil que esse mundo corporativo atraia realmente as pessoas, né? Hoje mesmo, a Adriana não está aqui, que é a Adriana Ventura, que às vezes ela está aqui, ela não está hoje, vai ouvir depois, que ela é minha aluna de astrologia,
E hoje mesmo ela estava falando da vida dela, como ela entrou encantada que ela estava no mundo corporativo e que isso não durou quase que nada, porque ela, quando entrou no mundo corporativo tão encantador, ela já viu o que era e, por coincidência, na aula que a gente teve hoje, ela contou essa história. Coincidência não, pela energia que está presente de Plutão em Aquário. Essa energia vai estar presente 20 anos, gente. Antes de Plutão em Aquário, estava Plutão em Capricórnio, né? Então, esses 20 anos anteriores era Plutão em Capricórnio. Estava transformando a estrutura social do planeta. Hoje, pela consciência que Plutão trabalha, que Urano trabalha, pela consciência, porque hoje nós temos consciência do que é essa estrutura social que nós temos, né? Que privilegia o poder, que privilegia o consumo daquilo que você não quer comprar, de você ser, de alguma forma, impelido a comprar, de você ter uma indústria alimentícia que te encaminha para a doença, e essa doença te encaminha para um sistema de medicina que não cura, que só faz com que você possa consumir remédio a vida inteira. Então, será que é tão difícil de entender que atrás disso não está a vida que nós queremos oferecer para a humanidade, né? Então, eu acho que esse é o caminho que nada mais do que a nossa consciência ser aceita por nós, gente. Porque eu vejo muito que as pessoas entendem as coisas, mas vira, mexe, entra no mundo corporativo delas e finge que esquece, porque não vem uma saída. A saída aí tem que estar na confiança, tem que estar na confiança desse processo. Quanto mais a gente observa esse processo e vê que realmente as coisas vão acontecendo, eu vou me desprendendo daquilo que não serve. Porque nós estamos construindo isso e nós precisamos nos desprender daquilo que não é isso, daquilo que vem desde o início da humanidade. Nós temos que fazer a nossa gotinha do beija-flor para apagar esse incêndio. Nós não temos que a responsabilidade de resolver, como muitas ideologias propõem, que a gente vá lá brigar, ganhar pela força armada, pelo não sei o quê e tal, e simplesmente tirar um do poder e pôr outro. Então, não é assim. É essa consciência que nos aproxima das pessoas, que nos aproxima dos animais, que nos aproxima de todas as classes de seres humanos. Vou falar uma coisa aqui que a minha querida parceira Ana Maria Rocha vai gostar. Eu sempre gostei de animal, principalmente de cavalo. Eu até tive cavalo. Mas nunca fui de criar animal, né? De criar animal assim, em alguns momentos da minha vida, eu já falei isso. Mas agora eu estou morando numa casa que tem 3 cachorros, né? Tinha 4, mas uma, ela não morreu não, mas ela pertencia a uma pessoa da família que acabou levando. Mas também ela já estava no fim da vida, mas ainda está viva lá. E eu realmente, pela maneira com que as pessoas que moram aqui conversam com os cachorros, eu acabei começando a conversar com os cachorros, e aí, de repente, eu entendi que os cachorros entendem português, cara. E eu falava gritado, e não precisa. E não precisa. Tem uma cachorrinha nova aqui que eu gosto de nadar, tem uma piscina aqui, eu vou nadar assim, ela latia, 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 eu gritava com ela, para de latir, para de latir, para de latir. E ela não parava. E aí, de repente, um dia eu vi a menina que é a mais dona dela aqui da casa aí, falando com ela bem baixinho, assim, ela entendendo tudo. Aí eu fui nadar, ela começou a gritar, eu parei perto dela assim, falei, não late. Ela parou de latir. E aí eu comecei a conversar com eles também, né? Então,
Eu sabia que a Ana ia gostar. E é uma coisa que foi entrando na minha consciência. Veja o que acontece. Veja o que acontece. Eu sempre tive muita paixão por cavalos. Nunca tive muita oportunidade, né? Até que o tempo que eu tive um cavalo não foi muito grande e aconteceram coisas chatas até porque o cavalo morreu. Mas, enfim, o cavalo eu me entendia com ele por pensamento. Cada vez que eu ia encontrar, ia para Campos Jordão, que eu ia conseguir montar em qualquer pangaré, para mim era a vida andar a cavalo, né? Então, como a Wanda sabe, eu sou muito chamado de urso, né? Mas eu sempre penso, esse urso aqui quer virar cavalo, entende? Então, tem essa brincadeira comigo também, de ter essa relação com o cavalo. Mas o que eu estou trazendo para vocês é como nós vamos adquirindo consciência desde que a gente esteja aberto. Se a gente nega, né? Então não adianta chamar os outros de negacionista. Os outros podem ser negacionistas, eu não estou falando com os outros. É preciso ver onde que a gente é negacionista. É isso que a gente precisa ver. Entende? E aí, enfim, transitar por isso. Temos 20 anos aí dessa energia, que dá sequência mais perto da gente dos Beatles, né? Da sequência desse mundo do Paz e Amor, está dando sequência. Vai ter um outro aspecto muito favorável que vai ter para o final do ano que vem, mais 2025, mais final de 2025, que é um aspecto favorável entre Urano e Plutão, que são os grandes, né, junto com Netuno também, mas eles é que, o movimento deles é que é mais claro para explicar esse negócio. Então, vai ter uma abertura entre eles, e então acho que vai crescer bastante nos próximos anos, porém, é um divisor de águas. Ou seja, muita gente vai sucumbir nesse processo quando simplesmente isso que eu falei, negar esse processo. Não tem como negar esse processo. As evidências estão aí, a Revolução Francesa existiu, os anos 60 existiram, né? E toda a repressão que existe hoje também, que é uma repressão intelectual quanto à visão cósmica de qualidade espiritual e como eu comecei essa live de hoje a falar na alma humana, porque é o desenvolvimento dessa alma humana. Aliás, eu quero mudar essa palavra desenvolvimento, porque eu vi também um índio aqui brasileiro desdentado, algum pajé, xamã, não sei, porque eu vi rápido no Instagram, ele falou uma coisa que eu fiquei cair de costas. Ele falou: a gente usa a palavra desenvolvimento, mas a palavra desenvolvimento está errada. A gente precisa aprender a usar as palavras direito, porque desenvolvimento quer dizer deixar de se envolver. Então, quem se desenvolve é aquele que deixa de se envolver. E nós precisamos de nos envolver com essa construção do nosso tempo. Então, como eu sempre falei muito que eu trabalho a favor do desenvolvimento humano, eu agora quero falar que eu trabalho a favor do envolvimento, porque eu ouvi esse índio falar. Então, assim, a vela desse índio acendeu a minha vela, entendeu? Então, a gente vai, assim, trazendo uma coisa a outra. A astrologia foi uma grande bênção na minha vida, mas ela chegou tão por acaso que eu achei que era uma loucura. Mesmo totalmente ligado nela, eu achava isso uma loucura. Hoje eu não tenho dúvida que a astrologia já fala comigo há muitas vidas, porque senão ela não estaria falando como fala hoje. Então, enfim, esse envolvimento nosso em nos desprender desse sistema de poder,
que não é nada fácil, mas nós precisamos estar conscientes de que esse é o caminho, porque as aberturas, as oportunidades aparecem. Não estou dizendo aqui para todo mundo chegar aqui e ir para Arembepe, juntar e fazer uma comunidade hippie lá. Isso já passou, né? Nós temos que ficar espertos. Eu estou morando numa casa comunitária. Eu cheguei aqui, eu não estava nem procurando uma casa comunitária. Como dizia Zé Duarte, que foi o meu primeiro mestre xamânico, ele falava: a comunidade acontece. Não adianta se querer forçar ela acontece. E ele não é o único autor que fala isso. Na verdade, eu cheguei aqui numa casa comunitária, eu estava procurando uma casa para alugar, e alguém me falou: você não quer ir para esse lugar? Eu falei: claro que eu quero. Eu só não estava procurando isso porque nem imaginava que tinha. E quando eu cheguei aqui, tem, né? E vocês já viram como isso aqui está sendo favorável para mim, né? Então, gente, 19 horas e 59 minutos. Eu quero encerrar isso aqui mostrando uma foto. Faz sentido, né? Então, mas eu quero mostrar, encerrar aqui a minha parte dessa live, né? Eu espero te contar com algumas observações de vocês, mesmo que seja para contestar o que eu estou falando. Mas eu quero mostrar aqui uma foto de Plutão. Eu vou mostrar, não vou falar nada. Vou mostrar a foto, vocês olhem bem a foto, depois eu vou tirar a foto e a gente conversa, tá bom? Uma foto de Plutão encontrada na internet. Se você procurar, você escreve lá no Google Plutão e põe imagens, você vai achar essa foto, entre outras. Então, essa foto que eu usei também no meu post do Instagram. Mas eu vou colocá-la aqui, compartilhá-la aqui, para que todos possam ver essa foto de Plutão. Prestem atenção por um minuto nessa foto. De preferência com um olhar receptivo, não querendo enxergar, recebendo a imagem. Só recebendo a imagem. Podemos respirar um pouco essa imagem, que vai ser importante a gente receber essa energia que está tão em evidência pelos próximos 20 anos. Então é isso, gente. O que vocês acharam dessa imagem? Quem se habilita a falar alguma coisa? Eu me habilito. Eu vi um coração sendo abraçado. Incrível. Incrível, né? Qualquer um de É, vocês pode botar no Google imagens de Plutão, vocês vão achar essa foto. uhum. Muito bonito. Então, realmente mostra que, por mais duro que Plutão seja, regente de A Escorpião, Ivone está com o microfone fechado e ela está falando. Ivone, se e- você quer falar, tem que abrir o microfone. ela não sabe abrir o microfone, Ivone, até hoje. Sabe, como não sabe? É. Será que ninguém conseguiu ensinar a Ivone a abrir o microfone lá? Ô, Ivone, manda um áudio aqui para mim, manda um áudio aqui para mim no celular que eu ouço, que eu coloco esse áudio aqui para a gente ouvir. E então, além disso, do coração, de toda essa história, é muita loucura, é besteira, é importante. O que vocês acham?
Bom, eu como aquariana estou assim é, feliz de saber que Plutão está entrando no meu signo. É, E para mim, quer dizer, você sempre fala que é sempre uma energia, mas é também desafiante, né? também. Porque Plutão, a grande questão de Plutão é que ele trabalha pela verdade. A verdade não é o que eu quero que seja verdade. A verdade não é o que o dogma fala. A verdade não é o que a ideologia tal fala. A verdade é a verdade. Isso, né? Eu me lembro, vou citar aqui mais uma vez que eu já citei isso, da minha querida professora de História, Latife Ranzi, do Instituto de Educação Fernão Dias Paz. Ela, no ginásio, né? Aquela época era ginásio, já é fundamental, sei lá quanto. Então, é, ela a gente tinha um livro, né, o caderno de história, era um caderno assim que tinha que ser de capa dura, 200 folhas, que tinha que ter muito mapa, desenho, recorte, tinha bastante coisa. Mas todo mundo tinha que escrever isso aqui na primeira página do caderno lá, que era, nunca esqueci, né? Doa quem doer, fira quem ferir, a verdade histórica tem que ser dita. Isso é Plutão, gente. Isso é Plutão. Dona Latife, aquela época a gente chamava professor de Dona. Dona Latife, né? Maravilhosa, além de linda, maravilhosa. E, enfim, Plutão, ele é rigoroso. Ele vai extrair mesmo, né? Ele é muito preciso, ele é cirúrgico, e ele vai extrair mesmo o que tiver que extrair, né? Ele é um cirurgião cósmico mesmo, né? Ele é responsável pela bomba atômica, foi ele que trouxe a bomba atômica, né? Pelo menos a primeira, porque a segunda já precisava mesmo, né? Então, aí já fica essa questão na humanidade, né? Mas, para acabar com a guerra, o Plutão ofereceu a bomba atômica. E que, aliás, na verdade, a segunda foi feita com plutônio, a primeira foi feita com urânio, né? Então, talvez tivesse até algum sentido, Urano e Plutão, né? E, enfim. Mandou áudio aqui, Ivone? Eu sinto isso muito rápido. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ler o que ela escreveu. Estou ligada na verdade e sinto uma rejeição enorme quando deturpam a verdade. E sinto isso muito rápido. E difícil entrar na reunião, por quê, Carlos? A reunião está sempre aberta aí para quem quiser entrar, não tem nenhuma restrição aí. É só clicar no link. Mas a gravação disso também vai ficar disponível e qualquer coisa você pode mandar uma mensagem lá no Insta, no Instagram, a gente manda. Tem o YouTube, sobe no YouTube, Sérgio Frug. As gravações ficam todas disponíveis lá. A partir de amanhã ela já vai subir lá. E, enfim, alguém mais quer falar alguma coisa? Sérgio, Oi, Wanda. eu vi duas asas quando você mostrou a foto. Parece um anjo, tem até a cabecinha e tem duas asas lindas. Tá Alguém vendo? viu isso? Tá vendo, né? Vamos colocar de novo, já que você viu, né? Aqui, deixa eu tirar esse, tem uns negócios que entram aqui para mim.
Então, esse coração pode ser duas asas, né? Sim, exatamente. E aqui, ó, tem uma cabeça de um anjo aqui, você pode, olha, aqui, ó, É. né? E se Tem olhar uma, bem, é mais um coração que não fica tão evidente, é. bem nesse contorno que você faz. Se a gente seguir pela linha do coração, né? Ele é mais Não, olha aqui uma embaçadinho. carinha, olha uma carinha aqui, É, ó, é. olho, boca, olha. Lindo. Impressionante, né, gente? É impressionante mesmo. Muito. Valeu, Wanda, que observadora, nossa querida Ariana aqui. Alguém mais? Fala, Tânia. Quando você falou da Guerra do Paraguai, esse é um tema que eu ainda quero estudar, mas não foi porque era o país mais desenvolvido na época, tanto econômica como culturalmente na América Latina, e que daí Argentina, Brasil e, enfim, a Tríplice Aliança ali fez o que fez. Não, não foi uma questão de derrubar, de tipo fazer que nem faz o imperialista maior hoje. Então, eu também não tenho esse estudo. Você que está aí no Sul deve ter mais conhecimento da Guerra do Paraguai, da Farroupilha, né, do que nós aqui. Eu também não estudei isso, mas eu não tenho dúvida que tem a ver com isso que você está falando. Tem. Sobre a Farroupilha, já que você mencionou, foi simplesmente a luta pelo poder também, né? E que daí eles usaram os negros como escudo e dizimaram praticamente com milhares de negros bom, é uma história muito extensa e muito mafiosa. Eu tenho horror à Revolução Farroupilha. Então, Não isso daí suporto são ela. partes negras da civilização do nosso país, né? E negras não é o termo, né? Porque a gente ainda usa esse termo de forma errada, né? Mas são Vergonha, partes indecorosas da vergonha. nossa civilização, que também a gente também tem que ter um certo reconhecimento que nós estamos evoluindo. Então, Sim, são coisas de séculos atrás e hoje nós já estamos bem mais evoluídos nisso, mas esse espírito ainda existe, né? Principalmente nas polarizações e todas essas coisas. Então, a gente ainda não está unido por esse coração e por esse anjo, que esse mestre Plutão está trazendo para Aquário, que representa a comunidade humana. Pela astrologia, Aquário representa a comunidade humana. Né? Obrigado, Maísa. Então, é isso, né? É isso, é trajetória, 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 trajetória. Esses fatos que eu marquei, eles, sabe, unir os pontos que tinha no gibi da infância, unir os pontos, eu adorava unir aqueles pontos, que era um jeito que eu conseguia desenhar alguma coisa, era unindo os pontos. Aí, aí, mas unindo esses pontos aí que nós vamos perceber como nós estamos evoluindo, como nós estamos evoluindo e cada vez mais. Então, o nosso posicionamento é importantíssimo, mesmo que seja só na vibração. A nossa vibração atinge a nossa linhagem tanto para frente como para trás, né? Então, tanto isso vem das linhagens xamânicas, o próprio judaísmo fala isso também. 7 gerações para frente, 7 gerações para trás. Então, atinge o vô, o bisavô, atinge a nossa consciência, atinge onde a consciência deles estiver. E a consciência deles também atinge a nossa. Por isso que nós precisamos honrá-los, né?
e também perceber que nós não somos seres isolados deles, né? Nós somos uma continuidade deles, e isso faz com que a gente tenha certos comportamentos, né? E precisa entender. Então, para isso, Bert Hellinger, né, de A Amada Memória, trouxe isso, e agora nós temos vivo também o nosso querido, e esse vai ser o tema, mas é que não vai ser o tema, não vai ser com relação, acredito, né, acredito, que não vai ser tão com relação ao Matê, né? Esqueci o primeiro nome lá do Matê, que traz a Plutão foi tomado como planeta oitava de Marte pela astrologia clássica como um maligno maior. Na verdade, sim, se você usar o termo de maligno, né? Mas é um transformador, na verdade. É uma oitava de Marte de grande poder transformador. Então, ele é implacável, mas veja que a essência dele, eu acho que isso que mostra na nossa foto, a essência dele traz isso, né? Não é por acaso que essa foto está disponível, né? Mostra que isso é feito algo que precisa ser, do mesmo jeito que você faz uma cirurgia quando precisa fazer, né? Então, Plutão é cirúrgico, considerado maligno, como Marte, como Saturno, que são termos que é da astrologia tradicional, que a gente compreende na Idade Média, mas que hoje a gente entende que o que se chama maligno quer dizer transformador, né? Canal de mudança, canal de evolução, canal de crescimento, como Saturno, né? Como Saturno, como a gente falou no último encontro. E a gente vai, eu estava falando do Matê do trauma, e a gente vai ter aqui a nossa querida Beleza, na próxima segunda-feira, que ela faz um trabalho com o trauma, que é paralelo a esse trabalho do Matê. É paralelo. Ela não trabalha tanto com ele, acho. Vamos ver o que ela vai apresentar. Mas eu já passei por esse trabalho com ela, e ela faz um trabalho muito utilizando fisicamente a questão do olhar e movimentos oculares, e eu passei por esse trabalho, passei por toda a sequência que ela faz. Eu passei por isso no começo da pandemia, e acho que isso foi muito importante para mim também, né? E a questão do trauma é uma questão que nós estamos agora precisando lidar. Existem outros sintomas aí astrológicos que trazem isso, e a gente ainda vai trazer aqui aos poucos esses outros assuntos, né? Agora, vamos relaxar e deixar que Plutão passe 20 anos trabalhando, e a gente procurando acompanhar esse trabalho, procurando estar presente nesse trabalho e estar repercutindo esse trabalho. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos e a todas e todo, né? Que agora a gente tem o Carlos aí, antes era só todas. E, Uhum. e é assim, né? Cada vez mais, né? Essa aluna que eu citei hoje, que vai ver esse vídeo depois, ela, ela tem a informação de eutonia. Aí eu perguntei, quantos homens tem na sua turma? Não tem nenhum. Aí ela falou que na turma anterior tinha um, mas nessa aqui não tem É, nenhum, é. né? Mas é assim mesmo. O que eu vou fazer? Eu sou homem, mano. Sou homem. Mas estou aqui. Tá Falou, certo. gente. Muito Boa obrigado. Boa noite, noite. obrigada, viu, Sérgio? Obrigada. Muito boa a Muito palestra. obrigada. Até breve aí. Tchau. Beijo para todos. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.